Nessa segunda parte da aula, nós entraremos agora especificamente nos passos operatórios, discutindo com vocês cada um daqueles princípios que nós apresentamos na aula inicial. Então, a sequência técnica, como nós dissemos, em qualquer situação, em qualquer instrumento de escolha, com qualquer instrumento de escolha, a sequência operatória sempre vai ser a mesma. Sempre iniciaremos com a exploração do canal radicular, depois seguido do preparo do terço cervical, dando aquela conformação cônica funilada em sentido apical, facilitando a remoção de matéria orgânica, de debris. Depois precisamos estabelecer o nosso comprimento de trabalho, a fim de determinar a longitude de instrumentação no interior do canal radicular. E por último, a ampliação daquela região apical, referente ao nosso limite transversal de preparo. Então a exploração do canal radicular é o primeiro passo e um passo muito importante dentro do preparo do canal radicular, porque esse passo operatório vai nos trazer uma série de informações importantes e criar a primeira via de passagem de todos os outros instrumentos. Então a exploração ela nos traz inicialmente um mapeamento do canal radicular, a entrada dos canais, quantos canais nós temos, se há alguma dificuldade de acesso inicial, algum tipo de constrição na região cervical, calcificação. Nós conseguimos nesse momento também observar possíveis curvaturas do canal radicular e dificuldades de acesso e de trespasse daquela região. Também é neste momento que nós podemos determinar o diâmetro e o calibre do canal radicular. Se é um canal amplo, se é um canal que não vai me trazer tantas dificuldades de acesso, ou se já é um canal mais atresiado, que houve uma deposição dentinária nas suas paredes. Nós podemos, como eu já disse, determinar a curvatura e a presença dessa curvatura, principalmente em nível de terço cervical e médio, que serão confirmados pela radiografia, e principalmente vai criar a primeira via de passagem para os instrumentos mais calibrosos. Então, como é um passo inicial exploratório, nós sempre vamos selecionar instrumentos de pequeno calibre. Então a exploração, conhecer o canal, entender a sua anatomia, quantificar o número de condutos, determinar a entrada de cada um desses canais radiculares, exige sim um instrumento de menor calibre, facilitando a nossa penetração com esse instrumento, é a primeira inserção. E a partir do momento que se cria aquele caminho, você consegue, com instrumentos mais calibrosos, ampliar gradativamente aquele canal radicular. Então, por isso, a etapa exploratória ela deve ser realizada com muito critério, muito cuidado, sempre com instrumentos de pequeno calibre, facilitando todas as etapas subsequentes do preparo do canal radicular. Então, na aula do professor Júlio, ele mostrou muito bem para vocês as diferentes anatomias que nós temos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o molar superior, que é um dente de maior complexidade anatômica, nós podemos observar que ele tem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquele quarto canal, que é o canal mésio-palatal. Um canal difícil de ser encontrado, mas que existe. Então, entender a anatomia e utilizar nesse momento de instrumentos de pequeno calibre para explorar e buscar aquele conduto é um passo importante para o sucesso do tratamento. Se a gente pegar também como exemplo o canal inferior, que pode ter um quarto canal na raiz distal, nós teríamos ali não um canal centralizado, mas dois canais, cada um próximo da sua parede vestibular e lingual, ou mesmo um canal mesiomedial, que estaria entre os dois canais da raiz mesial. Enfim, é nesse momento que nós vamos explorar, entender e conhecer a anatomia individualizada daquele dente que nós estamos tratando. Então, dentro da exploração, nós vamos utilizar de instrumentos de pequeno calibre, sempre no movimento, e esse é o primeiro movimento que vocês vão conhecer no preparo. Nós temos vários que eu vou discutir ao longo dessas aulas e das aulas do próximo módulo, principalmente. Mas o primeiro movimento que vocês vão conhecer é o movimento de exploração, que é o movimento de cateterismo. Então, o movimento em que nós vamos
introduzir gradualmente o instrumento. Eu não posso ter mesmo em canais amplos, eu não posso ter uma introdução abrupta e rápida do instrumento. Nós precisamos avançar com esse instrumento gradativamente dentro do canal, para que eu possa, né, não correr riscos de travamento desse instrumento, de uma possível fratura, e também, e principalmente, para que eu não leve restos necróticos, dentina excisionada para a região apical. Então é o momento em que nós vamos explorando e neutralizando esse conteúdo necrótico contaminado dentro do canal radicular. E como que é esse movimento de cateterismo? É o movimento em que nós vamos fazer uma rotação, ou seja, um giro do instrumento, em sentido horário e anti-horário. Então é um movimento de vai e vem do instrumento em rotação, mas sempre uma rotação pequena de apenas 1/4 de volta. Então eu não faço um giro completo do instrumento, nós fazemos um giro gradual. Eu vou mostrar para vocês, claro, em vídeo, né, no slide posterior. Sempre que eu introduzir gradualmente, eu faço uma tração, ou seja, eu tiro o instrumento de dentro do canal sem rotação. Então esse movimento de 1/4 de volta é na entrada do instrumento. A partir do momento que eu avancei, né, gradativamente dentro do canal, eu removo esse instrumento sem rotação, né? Então é uma remoção, é uma tração sem rotação. Então vamos ver aqui nesse filme, fica bem fácil. Observem, né, o movimento dos dedos de exploração, que é o movimento de cateterismo. Então vejam, 1/4 de volta e remove, 1/4 de volta e remove. Tração sem rotação. Tração sem rotação. Então, é um movimento bem simples, é um movimento exploratório que nós vamos utilizar sempre que eu for introduzir o instrumento no canal radicular pela primeira vez. Então, utilizamos essencialmente ou principalmente na etapa exploratória, mas depois nós vamos discutir isso quando estivermos preparando, ampliando o canal radicular. E esse movimento também vai ser utilizado na introdução inicial do instrumento, né, para se alcançar o comprimento de trabalho, ok? Mas a exploração, esse primeiro contato do instrumento no canal radicular, exige um passo prévio, que vocês vão observar que é um passo que é importante em todas as etapas do preparo. Então, a irrigação do canal radicular, ela vai acompanhar todos os passos do canal radicular. A partir de agora, vocês vão lembrar e não vão esquecer mais dessa regra. Todo instrumento entra no canal radicular com a solução irrigadora. Nenhum instrumento vai ser inserido no canal radicular se não tiver irrigado, se eu não tiver cheio de solução irrigadora. Ok? Então, desde a exploração até o último instrumento de preparo, vocês sempre trocarão a solução irrigadora e deixarão esse canal radicular, né, cheio, completo com a solução irrigadora. Então o canal radicular seco ele só vai ser trabalhado no momento de obturar, ao final do preparo. Mas sempre que houver uma troca de instrumento, desde o primeiro ao último, eu preciso renovar essa solução irrigadora, eu preciso lavar, limpar, remover aqueles detritos que foram formados, para que não ocorra o erro de extravasar, de empurrar restos necróticos para a região apical, ou de condensar dentina e depois você não conseguir preparar de forma adequada. Tá? Então lembrem-se dessa regra. Todo instrumento entra no canal radicular com solução irrigadora. Então, desde a exploração ao último instrumento utilizado. Ok? Então essa irrigação ela é feita de forma abundante, né? Nós temos aí as pontas de irrigação específicas, e nós vamos discutir por que elas precisam ser pontas de pequeno calibre. E vejam, sempre com a solução irrigadora, né, abundante na câmara pulpar. Então, claro, é um bloco de acrílico, nós vamos discutir isso nos dentes extraídos, depois na clínica, mas a câmara pulpar ela sempre vai ficar repleta de solução irrigadora. Ok? Então, desde o primeiro ao último instrumento. E por que nós precisamos utilizar cânulas de pequeno calibre? Porque eu preciso ter uma cânula próxima do instrumento que eu vou utilizar para preparo. Para que a cânula atinja o comprimento de trabalho, ou próximo do comprimento de trabalho, e limpe realmente, lave aquela região, né, de forma adequada. Se eu trabalho com cânulas de maior calibre, então
Por exemplo, vocês compram lá na Unicom aquelas seringas que já vêm com as cânulas, né, calibrosas. Vocês não conseguem uma limpeza adequada, porque a cânula não entra dentro do canal, ela não atinge o comprimento adequado. Então, a partir do momento que você não tem essa entrada, né, da cânula até o comprimento que nós necessitamos para limpeza e lavagem, você acaba condensando, deixando dentro do canal restos de tecido necrótico, contaminação, e aí são aqueles casos que o paciente, né, os pacientes ligam para o cirurgião dentista no outro dia porque está com dor, porque houve o desenvolvimento de um abscesso, enfim, não houve uma limpeza adequada. Então a etapa de irrigação ela é muito importante dentro do preparo do canal radicular, da etapa de preparo do canal radicular. Então vejam, uma cânula inadequada, né? Aquela cânula lá da Unicom. Vocês vão irrigar uma cânula bem calibrosa. Percebam que a solução irrigadora fica só na região de câmara coronária. Ela não penetra dentro do canal radicular, nem se você forçar a cânula tentando entrar para remover aqueles detritos e aqueles debris formados. Então há um fluxo grande da solução, né? Tem-se a sensação de uma limpeza ou uma lavagem excessiva, porque é uma cânula calibrosa, mas apenas naquela área e naquela região que ela penetra, que seria a câmara coronária. Né? Então dentro do canal você não tem essa limpeza. Vejam uma cânula adequada, que é aquela cânula em que nós precisamos realmente inseri-la dentro do canal. Inicialmente a dificuldade, porque formou-se debris ali naquela região. Mas a partir do momento que você penetra com a cânula dentro do canal radicular, ela começa a remover aqueles debris e você consegue realmente limpar aquela área. E vejam, ela só penetra até onde foi preparado. Por isso ela precisa ser de um diâmetro compatível ao instrumento, que à medida que nós formos preparando o canal, ela vai penetrando um pouco mais e você vai conseguindo essa limpeza de forma adequada. Ok? Então, cânula de pequeno calibre, nós já discutimos com vocês lá no dia que nós apresentamos a lista. Tá? Não pode ser aquela cânula de grande calibre. Outro ponto importante, a seringa precisa ter esse encaixe rosqueável. Claro que no laboratório vocês não vão utilizar o hipoclorito de sódio, né? Mas o hipoclorito de sódio ele pode levar danos ao paciente e à equipe de trabalho, o próprio cirurgião dentista ou seu auxiliar, se houver acidentes com ele. Então precisa ser um encaixe rosqueável, não pode ser aquela seringa da cirurgia, que você simplesmente acopla sem ter esse travamento pelo encaixe rosqueável. Ok? Então lembrem-se, seja descartável, seja a que vocês compram na dental, sempre tem que ser a seringa com encaixe rosqueável para que para que a ponta ela fique bem adaptada e não corra o risco de soltar durante a irrigação. Né? Nós podemos ter, né, pequenos acidentes, como manchamento de roupa de paciente ou de vocês, mas podemos ter também grandes acidentes, né, que eu vou mostrar, por exemplo, agora. Esse é um trabalho que o professor Carlos Estrela publicou com o professor Carlos Garcia Puentes. Esse trabalho saiu de uma visita que nós fizemos na Argentina, em Buenos Aires. O professor Carlos era palestrante de um congresso, eu estava junto no congresso, e uma das alunas que assistia veio e procurou o professor Carlos e mostrou essas fotos. Falou: professor, eu tive um acidente com hipoclorito, eu estava usando o meu microscópio, meu consultório ele é bem equipado, eu estava realizando a irrigação com hipoclorito e a seringa soltou e houve, né, a volta do hipoclorito, ele veio no meu olho. E ela teve um acidente muito sério, vejam como ficou o olho nos primeiros dias e depois a recuperação, e ela quase ficou cega, né, por um descuido. Tem todo o consultório muito bem equipado, com microscópio, com toda a tecnologia, mas em algo tão simples que seria uma seringa rosqueável com a trava de segurança, né, ela quase perdeu a visão e quase comprometeu toda a vida profissional dela. Aí ela ficou no mínimo 45 dias sem trabalhar, então teve todo, né, fora a angústia de saber da resolução do caso ou não, mas é interessante um exemplo para que a gente se atente que os pequenos detalhes eles são importantes. Né? Então vejam, né, a irrigação abundante, como ela é importante para remover os detritos e os debris do canal radicular. Vejam como é importante entre uma sessão entre um instrumento e outro nós irrigarmos abundantemente, né? Porque remove realmente aquele material que foi excisionado das paredes do canal. Então é uma etapa que deve ser realizada constantemente.
lembrem-se, irrigar nunca é demais. Sempre que vocês trocarem o instrumento, irriguem abundantemente. Vocês vão remover de dentro do canal toda aquela matéria excisionada, aquele conteúdo necrótico. E à medida que nós vamos avançando no preparo, você consegue irrigar melhor ainda. Então nós vamos sanificando esse sistema de canais reticulares. Ok? E aí nós vamos definir como nós vamos explorar o canal reticular. Né? Até qual comprimento eu vou definir, eu vou utilizar a lima para explorar o canal. Vai ser baseado no comprimento de trabalho provisório. Né? Então a odontometria, radiografia, nós vamos realizar na etapa após o preparo do terço cervical e eu vou discutir com vocês por quê. Mas a exploração, eu preciso ter um comprimento, né? Eu preciso ter uma base para a exploração. Eu não posso definir da minha cabeça que eu vou explorar 15 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros. Então nós já fazemos, né, a determinação do comprimento de trabalho baseado na radiografia inicial antes de iniciar os procedimentos de abertura coronária e exploração. E a partir do momento que eu tenho um comprimento de trabalho provisório, né, em que eu vou posteriormente utilizar e radiografar o paciente, a gente pode trabalhar com esse comprimento de trabalho provisório já na exploração. Ok? Então sempre instrumentos de pequeno calibre, limas tipo K, né, nós vamos discutir no próximo módulo os instrumentos, então a parte técnica de instrumentos de aço inoxidável, instrumentos de níquel titânio serão discutidos no próximo módulo, mas vocês vão escolher instrumentos de aço inoxidável, manuais, de pequeno calibre, né? Como um padrão a lima tipo K15. Canais muito atrésicos, canais em que o instrumento 15 não entra, que você tem dificuldade de inserção dele, aí sim nós vamos trabalhar com instrumentos da série especial. E é por isso que chama série especial. Né? Instrumentos de pequeno calibre vão ser utilizados em situações especiais. Tá? Então esse é um dente extraído, o molar superior, em que é feita a exploração. Podem observar, primeiro passo, a irrigação abundante. Veja, a câmara coronária ela fica repleta com a solução irrigadora. Né? Então é o primeiro passo de qualquer procedimento em que eu vou inserir instrumentos no canal, é colocar a solução irrigadora. Então veja, um canal muito amplo, então a penetração é fácil, e mesmo assim eu tenho que fazer essa remoção, essa inserção gradual. Veja, um movimento de um quarto de volta e remoção. Agora nós vamos ali no quarto canal, né, tentando encontrar esse quarto canal e descer no quarto canal. Veja a dificuldade. Então, mesovestibular. Então, canais que vocês têm dificuldade de acesso, nós vamos trabalhar com limas depois da série especial. Esse é o instrumento 15, né, que tem um diâmetro compatível, né, inicialmente com a maioria dos canais, mas em alguns casos nós podemos ter dificuldade. Então, exploramos todos os canais inicialmente, né, de fácil acesso, sempre movimento de um quarto de volta e tração, um quarto de volta e tração, de maneira gradual, avançando gradualmente no canal reticular, com aquela base inicial que nós temos de comprimento de trabalho provisório. Tá? Então, naqueles canais em que houve dificuldade, você volta com instrumentos da série especial, 10, 15, 20. Então, essa é a etapa de exploração, é a primeira fase, a primeira etapa do preparo do canal reticular, em que ela já inicia um daqueles princípios, né? Nessa etapa nós já iniciamos um daqueles princípios biológicos e mecânicos, que é o esvaziamento total do canal reticular. Então, na etapa de exploração, nós já iniciamos essa remoção do material no interior do canal reticular.